Olá, gente, boa noite. Cabelo que não quer ficar aqui no lugar. Boa noite. A gente vai chegando por aí. Fernando Botana, advocacia. Fernanda Luiz, mais 3 pessoas. Lid Neus, Rayane Farias, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Amapá. Meu amigo Dr. Luiz Gustavo, meu irmão. TFA para você também. O Rai Gomes, nunca mais a gente se viste em lives, mas já está dando a honra da presença aqui. Doutora Silmara Freire, advogada, Isabelita, Leonardo Carvalho, advogado, também fazia tempo que não entrava. Thalia Preve tá aí, amor. Quem mais? Time Kamikaze entrou. Tem mais gente entrando. Juliane Batista, faz muito tempo que eu não vejo, foi minha colega de faculdade. De Mossoró, pois um abraço, Silmara. Um abraço a todo mundo aí de Mossoró. Doutora Tina entrou também. Doutora Helena Wendhaus, lá de São Paulo, querida amiga, há quanto tempo? Espero que a gente se veja muito em breve aí em São Paulo, nas próximas idas aí, tá? Vamos ver se tem mais gente entrando aqui pra gente começar um tema que ele é muito caro aos previdenciaristas. Doutor Alcindo, lá da Paraíba, um grande abraço para você, meu amigo também. A Juliana entrou também. E tem mais gente chegando. Agora que tem 20 pessoas... dá tempo você mandar aí um aviãozinho, esse que está aí no canto inferior, aí esse aviãozinho, essa seta, manda para a galera, pede para o pessoal vir. A Maria Costi está aí também. Chama os amigos que a gente vai falar de um tema muito interessante. Minha querida amiga Régia entrou aí também da região norte do estado do Ceará. A Maria Iraíde também sempre comenta as fotos lá, tirando dúvida de previdência. Doutor Paulo Félix, meu querido amigo também, um abraço a todos. A gente está com 7 minutinhos já depois das 7 horas, eu comecei a 5 minutos depois das 7, já são 7h07, e eu quero falar com vocês de um tema que é muito caro aos previdenciaristas. Muito caro por quê? Porque em vários momentos você vai se debruçar com essa possibilidade da chamada, do chamado, da tese do melhor benefício, tá? É uma tese que eu posso dizer que ela já está, na verdade, colocada em prática, ela já está positivada. Mas a gente vai entender os porquês dela e como é que ela está positivada e como é que eu posso lançar a mão, dessa aplicação do melhor benefício. Um abraço para quem entrou aí também. Doutora Daniela Silva, o Gilmar, o César Diógenes, a Amanda, a Andressa, doutor Marcos Gama, Amanda Elisa. Boa noite, professor Amanda Elisa, presidente da UAB Jovem de Boa Esperança, Minas Gerais. Alô, um abraço pro pessoal da UAB Jovem e todo o pessoal aí da advocacia de Boa Esperança, Minas Gerais. A gente vai estar em Uberaba, salvo engano, em agosto, tá? Nem vi direito ainda, mas a gente vai, eu acho que é dia 28 de agosto, eu vou ver, eu vou postar nos stories direitinho, posteriormente também aí depois no feed. O Jussivaldo entrou, a Ana Paula Colares, querida amiga também está aqui presente, a Renata Ruda, o Luan Mardônio, o Giovan Rodrigues, todo mundo entrando aí, porque todo mundo está querendo saber quais são os casos de aplicação do melhor benefício. Palmeira dos Índios, Alagoas, vou passar por aí mais ou menos dia 20 ou dia 21, vou estar rumando até Maceió para um curso que a gente vai dar dia 24, professor Teodoro Agostinho e eu estaremos aí em Maceió, dia 24 de abril. Dr. Jarivan Ripardo, rei da Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, Dr. Cleito Gonçalves, o Ed Nazaré, querido amigo também, grande previdenciarista, há muito tempo não vejo, mas fica aqui também, tríplice fraterno abraço para o amigo, a Andréia que entrou aí também, todo mundo está chegando, porque está todo mundo curioso, afinal de contas, o que o Thiago vai falar sobre melhor benefício? Dr. João Afonso também, sinta-se aqui abraçado, o tapete vermelho está estendido para todos vocês aqui, para a gente tratar dessa temática, que é a temática do melhor benefício, tá? Doutor Giovan Rodrigues é de Natal, um abraço para vocês aí de Natal. Doutora Natália Alves entrou aí também. A Branca, minha querida amiga, saudade de você. Só vi você, foto de você aí na praia pegando bronze. Um abraço, viu? Vou passar por aí essa semana ou semana que vem para a gente se falar. Então, gente, a Evanilda entrou aí também, um abraço. Manda o aviãozinho, tá na hora de mandar o aviãozinho, porque em mais ou menos 60 segundos ou até menos, a gente vai começar a falar já aqui de melhor benefício, tá bom? Então manda aí o aviãozinho pro seu amigo, pra sua amiga, para que ela possa tentar também, o pessoal também possa entrar, ok? Entra aí, chama o pessoal,
Chama o pessoal para a gente poder aumentar o número aqui de aviãozinho de curtidos. Dona Yeri, que chegou aí também. Um abraço. Então, gente, aproveita e entra aí para a gente poder começar aqui, tá? Bom, eu falei que ia começar em mais ou menos 60 segundos. Não vou deixar de fazê-lo. Já passaram 30 e eu vou investir 30 segundos agora só me apresentando para você que ainda não conhece meu trabalho. Meu nome é Thiago Albuquerque, eu sou ex-funcionário do INSS, trabalhei quase uma década lá, decidi sair para trabalhar na iniciativa privada. Doutor Ednardo, um abraço para você também, porque eu achava que já tinha cumprido minha missão no serviço público e decidi trabalhar do outro lado do balcão, ajudando pessoas nos seus processos administrativos que poderiam ter direito a benefícios e faltava ali uma assessoria mais incisiva para conseguir ajudar a conseguir esses direitos aí. Então, eu saí do INSS, fiz mestrado em Direito Previdenciário na PUC de São Paulo, estou fazendo meu doutorado agora, né? Concluindo meu doutorado até o final do ano que vem, acredito eu, e sempre nessa temática da Previdência Social. Minha dissertação foi sobre a temática do BPC, né? Mas eu também tenho tratado em outros artigos ou livros sobre os demais benefícios. Inclusive sobre eles a gente vai tratar aqui hoje, já que a gente está tratando de melhor benefício, tá? O que é o melhor benefício, como é que eu posso ajudar meu cliente a conduzi-lo na escolha desse melhor benefício. Então vamos lá, gente. Inicialmente eu queria discutir para vocês sobre o que é melhor benefício. Doutor Lucas Holanda, um grande abraço, meu amigo. Doutor Antônio Filho, um abraço também. O direito ao melhor benefício, gente, é um direito de liberdade previdenciária. Como assim, Thiago? Tu não está romantizando demais a história, não? Não. O direito ao benefício é um direito de liberdade previdenciária, porque você tem o direito livre, né? O direito de, a qualquer momento que você tenha direito a mais de um benefício, a exercer aquele que você acha mais interessante. E por que eu digo aquele que você acha mais interessante? Porque o melhor benefício, ele objetivamente, ele pode ser melhor, mas subjetivamente para você não o é, tá? Vou explicar com mais detalhes mais à frente. Mas em termos bem práticos, imagine um benefício de pensão por morte. Imagine o benefício de BPC, benefício de prestação continuada. Objetivamente, a pensão por morte, ela pode ser mais vantajosa para você. No entanto, se você tiver uma cota de uma pensão por morte e receber apenas uma parte daquele benefício, então você tem um BPC que é de um salário mínimo e a pensão por morte que é inferior ao salário mínimo, porque você recebe só uma cota. Então, objetivamente, a pensão ela é mais vantajosa, mas subjetivamente, para você, esse benefício não vai ser mais vantajoso. Ou pode ser em algum momento que o benefício seja até mais vantajoso em valores, objetivamente. Por exemplo, uma aposentadoria especial que não tem incidência do fator previdenciário. Objetivamente, a aposentadoria especial ela é mais vantajosa do que uma aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria voluntária, que vai ter a incidência do fator previdenciário, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Só que, se você trabalha numa atividade especial e quer continuar trabalhando na atividade especial, se você pedir um benefício de aposentadoria especial, não vai poder trabalhar na atividade especial. Mas se você converter todo o tempo especial em comum e pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo tendo convertido o tempo especial em comum, pela espécie do benefício ser aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai ser um benefício mais vantajoso para você. Por quê? Porque ela vai permitir que você continue trabalhando na atividade especial. Então, o melhor benefício, ele pode ser visto de uma maneira objetiva e de uma maneira subjetiva, tá? Como ele se aplica para você, para a sua vida, para o que você quer. Então, o direito ao melhor benefício, ele nasce da ideia de que a lei, ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Ou seja, nasce de um dispositivo constitucional que está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A Constituição Federal garante que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido. É por isso que a lei não pode dizer o seguinte, olha, se você conseguiu o benefício, se você preencheu todos os requisitos, você não pode passar muito tempo sem pedir o benefício. Porque
porque senão o direito decai. Não existe isso, tá? A lei, ela não pode prejudicar o direito adquirido. Então, quando eu preencho os requisitos para um benefício, ele já está lá incorporado ao meu patrimônio jurídico, ok? Beleza? Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí. A gente está falando do conceito de melhor benefício, tá? E a primeira coisa que eu queria lançar o desafio para vocês aqui, tá? A Maria, a irmã da Camila Carla, tá aí também, um abraço. E quem chegou, Roberto Dias, Alessandra Reiser, a Sueli, Aroeira, Prev Gmail, Marcelo Falco, meu querido amigo Marcelo Falco, irmão do meu queridíssimo e também irmão Maurício Henrique Falco, um abraço grande para você. Doutora Fernanda entrou aí também. A Consuelo é a mulher do Leonardo? Não, Consuelo é lá de Iguatu, amiga da professora Sandra. A Milena Lima, lá de São Paulo, um abraço também, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos também. Um abraço a todos vocês aí. Então, gente, ela nasce da ideia do direito adquirido, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, né? A lei não pode imputar prazos, a lei não pode chegar e vilipendiar ou querer cessear um direito adquirido que você já tem. Boa noite, direto de Codó do Maranhão, um abraço, Aroeira Advocacia, Aroeira Prev Gmail, um abraço pessoal aí de Codó do Maranhão, um abraço, Sueli, sua irmã tá aí, Dona Branca, um abraço para Sueli também, a Mônica, assistente social, um abraço, a Glauciânio, um alô para todos vocês que estão chegando aí. Chama o amigo, chama a amiga, dá tempo ainda de começar a assistir a live. A gente não tem nem 10 minutos aqui, estamos tratando de melhor benefício, tá? Então o melhor benefício, gente, é um direito garantido na Constituição Federal, tá? Mas o que eu já trago de desmistificação? Direito ao melhor benefício não se vê de uma maneira apenas objetiva, mas também de uma maneira subjetiva, tá? Ok? Então o que eu estava lançando de desafio? Até o final dessa live, você vai procurar para mim e eu vou perguntar a você, ou se eu não lembrar, quando eu falar que estão faltando 5 minutos, eu quero que vocês façam a gentileza de me dizer quantas vezes vocês encontraram o termo na instrução normativa do INSS, né? A ideia de melhor benefício. Quantas vezes está escrito lá? Ah, a doutora Fernanda está lembrando de um certo caso. Isso mesmo. Esse caso aí que eu não tinha nem colocado aqui na cabeça para falar hoje, mas vou falar também na perspectiva subjetiva. Como melhor benefício pode ser um benefício que, na verdade, objetivamente é menor, mas para mim a realidade ele vai ser melhor. Então vou tratar isso aqui. Mas antes, faça um favor para mim, vocês abrem aí a instrução normativa do INSS e você procura para mim quantas vezes tem um termo melhor benefício, tá? Quantas vezes tem um termo melhor benefício. Porque se é algo tão importante, a instrução normativa com certeza fala muito dele, né? Então tá lançado o desafio, tá bom? Quantas vezes tem um termo lá na instrução normativa melhor benefício? Quero que vocês me digam e aí no final eu vou revelar um segredo para vocês. Então o melhor benefício, gente, ele está garantido por causa do direito adquirido que está na Constituição. E ele pode ser o melhor não só objetivamente, mas subjetivamente para aquele meu caso concreto, tá? Onde é que ele está garantido na lei? O direito ao benefício ele não está na lei infraconstitucional, ele está só no direito adquirido da Constituição Federal ou então está também no regulamento da Previdência Social. Lá no regulamento da Previdência Social, no artigo 176, ele vai dizer que caberá ao INSS o benefício mais vantajoso ao requerente ou o benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento do direito, tá? Então, o que ele está dizendo? Olha, protocolei um determinado pedido, mas o servidor olhou e viu que eu tinha direito a um benefício mais vantajoso, então ele deve conceder o melhor benefício. Só que aqui, gente, a gente já vê uma fragilidade, por assim dizer, na ideia de estar positivado o melhor benefício. Qual é a fragilidade? É que eu acabei de falar que o benefício pode ser melhor objetivamente, mas pode ser o que eu não quero. E a Fernanda lembra desse certo caso aí, por exemplo, caso inclusive judicial. Então, a fragilidade está no seguinte, o regulamento diz, caberá ao servidor conceder o melhor benefício, se estiverem presentes os elementos dentro do processo administrativo, por mais que o requerimento seja diverso.
Mas a pergunta é, e se esse melhor benefício identificado pelo servidor não for exatamente o que eu quero, tá? E se ele for melhor para uns, mas não é melhor para mim, para o meu caso concreto? Como assim, Thiago? Pode haver? Eu já citei um caso que pode e vou citar outro aqui, já que fui lembrado desse caso há pouco tempo aqui, tá? Por uma pessoa que entrou aí, pela doutora Fernanda. Então, gente, é um pouco arriscado, né? Determinar ou dizer que o servidor deve conceder esse melhor benefício. Em meu sentir, esse melhor benefício deveria ser orientado pelo servidor. Qual é a diferença? Orientar, ele está umbilicalmente ligado à ideia de instrução, mas a decisão pelo exercício do direito é minha, e não daquela outra parte, e não de conta do INSS. Não é o INSS que vai obrigatoriamente conceder independente de eu querer, tá? Então, o servidor tem que orientar porque ele tem um ferramental de conhecimento realmente mais robusto. É o servidor que conhece ali as regras e pode entender que há um direito melhor para a pessoa, mas caberia à pessoa a escolha, né? A volatilidade, ela saber que tem e dizer, eu quero o exercício desse melhor benefício. Para que eu não caia na esparrela de conceder um benefício diverso que no final das contas não vai ser tão bom para aquela pessoa, tá? Mas assim está posto o decreto. Tiago, e se eu não quiser, o servidor vai conceder de qualquer jeito? O servidor pode até conceder, mas você pode fazer o pedido de revisão para alternar para o primeiro benefício, tá? Que não é aquele objetivamente mais vantajoso, mas subjetivamente para a sua realidade ele é mais vantajoso sim. Então o servidor ele pode conceder mesmo sem a sua aquiescência, o que eu acho errado, mas assim está posto no decreto 3048, mas se você não estiver satisfeito, você pode sim pedir a revisão para a conversão do outro benefício. Onde também está positivado? Está positivado, ou melhor, está em um enunciado, não está positivado porque não é ordenamento em maneira estrita de dizer, mas em maneira lato ele compõe, né, o direito previdenciário. Está no enunciado de número 1 do CRPS. O enunciado de número 1 do CRPS, ele dispõe que a Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário faça jus. Cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Olha como o enunciado é mais rico e dá mais liberdade. O doutor Francisco comentou aqui. O melhor benefício é aquele que atende o segurado. Por exemplo, o auxílio-doença pode ser mais vantajoso do que a aposentadoria por invalidez. Perfeitamente, o doutor Francisco está certíssimo. Concordo gênero, número e grau. Doutor Gabriel foi meu aluno. Gabriel Oliveira, um abraço para você também. Então, veja um caso que o doutor Francisco já falou aqui. Hoje o auxílio-doença é de 91% a alíquota dele. Enquanto que na aposentadoria por invalidez começa com 60%. Se a pessoa tem até 20 anos de trabalho homem, até 15 anos de trabalho mulher. Então, se ele tiver uma doença, por mais que ele saiba que ela é uma doença, que ela não é permanente, mas é uma doença de longa duração, ele pode, por exemplo, pedir que a médica, né, doutor, olha, eu queria receber um benefício temporário, porque eu não sei se realmente eu vou estar bem, não estar. Então, no lugar de você dar um atestado aí, dizendo que eu vou ficar 2 anos, me dá um atestado transitório. Deu um atestado aí de 6 meses, dizendo que eu vou estar incapaz durante 6 meses. E aí, ele poderia, né, levar até a perícia do INSS. Se o INSS concedesse a aposentadoria por invalidez, ele poderia tentar, no recurso, argumentar que a incapacidade é temporária, já que a orientação médica foi daquela duração de 6 meses. Já que, quando a duração é de pelo menos mais que 2 anos, o benefício a ser concedido seria, na verdade, de aposentadoria por invalidez mesmo, tá? Mas excelente, excelente. Obrigado, doutor Gabriel. Excelente percepção, doutor Francisco. Doutor Francisco esteve aí, tá? Aqui o enunciado ele é melhor porque ele diz o seguinte, ele traz uma oração coordenada, uma oração onde ela está dizendo o seguinte, olha, o servidor deve conceder, perdão, a Previdência deve conceder, mas cabe ao servidor orientar nesse sentido. O que é que significa que cabe ao servidor orientar? Que a Previdência deve conceder, mas é o servidor que orienta, porque pode ser que a pessoa não queira aquele benefício, como o doutor Francisco já suscitou aqui, no caso dos benefícios por incapacidade. Então, o enunciado é melhor, tá? O que é o melhor benefício? Porque, normalmente, a gente tem que tirar outro mito aqui, tem que desfazer outro mito. Que o primeiro mito é, o benefício que paga melhor é sempre o melhor. Não é.
o benefício que dá 13º é o melhor. Não é. O benefício que é mais longo é o melhor. Também pode não ser, porque ele pode servir para o seu caso, mas no meu caso concreto pode ser que ele não seja tão interessante. Mas o que a gente mais conhece é a espécie de benefício, né? O benefício, né? A espécie, quando eu mudo de espécie menos vantajosa para mais vantajosa, né? Então, Dr. Leandro Limas, meu amigo lá do Rio de Janeiro, um grande abraço para você, viu? Para você e para sua esposa. Então, o melhor benefício a gente conhece quanto à espécie. E ele pode ser quanto à espécie? Pode. Por exemplo, tem um caso de um que ele era vigilante, tá? E ele estava no desemprego involuntário, tinha direito à percepção tinha direito à extensão do período de graça pelo desemprego involuntário, por força do artigo 15, parágrafo 1º e 2º da Lei 8.213, tá? No entanto, ele não apresentou prova do desemprego involuntário. Ele não apresentou no INSS nem sequer o seguro-desemprego dele. Aí o INSS achou que ele estava sem qualidade de segurado, concedeu um BPC para ele. Só que ele caiu de um coqueiro e ele ficou paraplégico. Como ele estava dentro da qualidade de segurado, o que poderia ter sido concedido se ele quisesse, é claro, um melhor benefício. E foi conseguido para ele. Foi convertido o BPC numa aposentadoria por invalidez e garantido o adicional de 25%. E aí tem uma pergunta para a gente fazer já, que é o seguinte: Thiago, o exercício de um direito menos vantajoso, ele tem uma eficácia preclusiva, consumativamente falando? Ou seja, a preclusão consumativa existe se eu requerer um benefício que é menos vantajoso, eu não posso pedir o outro? Já vou falar disso com vocês. Então, nesse caso, era mais vantajosa a alteração de espécie. A espécie era mais vantajosa para esse caso aí, tá? Mas, às vezes, gente, o benefício ele pode ser mais vantajoso, não quanto à espécie, mas quanto ao cálculo. Por exemplo, imagina que a pessoa trabalhou na atividade especial durante 32 anos, nunca quis se aposentar porque ele estava... ele não queria sair do trabalho dele, ele era técnico de enfermagem, ou era médico, não quis sair da atividade dele. Aí o que ele fez? Ele continuou trabalhando, mas quando deu 32 anos de trabalho, ele resolveu se aposentar, tá? Aí ele já tinha direito adquirido, porque tinha atividade especial, desde a época da reforma da Previdência, desde antes. Então, se ele se aposentasse com o tempo especial, quanto é que seria o valor do benefício dele? Seria o salário de benefício vezes a alíquota de 100%, que era o cálculo da aposentadoria especial. Só que se ele pegar os 32 anos de atividade especial e converter para comum, ele vai ter um acréscimo de mais 40%. Então ele vai para 44 anos de tempo de contribuição. 44 anos de tempo de contribuição vai fazer com que ele tenha uma alíquota de 20% de base, né? Então já começa com 60%. E os 24 anos excedentes. 24 anos excedente dá 24 vezes 2%, 48%. Então ele vai ter 60% de alíquota de base, mais 48%. 108% de alíquota. Então pode ser que nesse caso seja mais vantajoso. Eu digo que pode ser por quê? Porque aqui também vai ter incidência do fator previdenciário. A depender da idade dele, pode ser um impacto negativo. Mas veja, pode ser também quanto ao cálculo. O benefício, ou mesmo de aposentadoria, se fosse da mesma espécie, né? Um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, poderia ser que lá calculado, né, antes da reforma e calculado depois da reforma, ele teria uma vantagem maior também. Por quê? Porque até a reforma da Previdência, a alíquota máxima era de 100%. E quando foi posterior à reforma, não havia limite dessa alíquota. Ela pode ultrapassar os 100%. Então, quanto ao cálculo, mesmo sendo a mesma espécie, o benefício pode ser mais vantajoso. Tá bom? Qual é outro jeito de escolher o melhor benefício? Quanto ao momento de requerer o benefício. Dr. Alex Sertão, grande abraço, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Aracati. Dr. Nielton, meu primo querido, saudade de você, meu amigo, você não aparece mais. Dr. Caio Braga, rei da Itapipoca e da Vajota, um abraço, papai do ano passado. Espero que a família esteja bem. Então, gente, pode ser também quanto ao momento, no momento de escolher o cálculo do benefício. Porque eu falei de uma possibilidade de cálculo quanto às duas regras que eu já cumpri. Doutor Renan, presidente da Câmara de Vereadores, querido amigo previdenciarista, um abraço para você também.
Então pode ser que o benefício seja mais vantajoso quanto ao momento que você vai fazer o cálculo. De onde é que está, Tiago, esse raciocínio aí? Lá do artigo 122 da Lei 8.213, tá? O artigo 122 dispõe que, se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à concessão do benefício ao segurado que, tendo completado 35 anos se homem e 30 anos se mulher, optou permanecer em atividade. Então imagina um cara que ele completa, antes da reforma da Previdência, lá no dia 10 de janeiro de 2019, ele completa 35 anos de contribuição. Mas ele decide continuar na atividade dele, tá? Então ele preencheu o requisito dia 10 de janeiro, mas se ele trabalhou no ano seguinte, ele também preencheu o requisito em fevereiro, e se ele continuou trabalhando no mês seguinte, ele também preencheu o requisito em março, em abril, em maio, em junho, julho, agosto. Ou seja, a partir do momento que ele preenche os requisitos no primeiro mês, a cada mês de trabalho, ele continua preenchendo os requisitos. Então, a cada mês desse aí, ele pode escolher quando é que deve ser feito o PBC, Período Básico de Cálculo. O que é o PBC? Período Básico de Cálculo é o período entre o começo das suas contribuições para o INSS a partir do Plano Real, a partir de julho de 94. Grande abraço para meu amigo Nonato Vasconcelos, soube que você esteve lá em Sobral com o nosso amigo Murilo. Um abraço para você, amigo. Doutor Alexandre entrou aí, grande abraço para você também. O Diego. Então, desde quando eu comecei a contribuir a partir de julho de 94 até o dia que eu decidi parar de contribuir, ou que eu escolhi para ser o início da minha aposentadoria, tá bom? Então, o PBC é o período entre o início da contribuição a partir de julho de 94, ressalvados os casos de revisão da vida toda, até a data em que eu pedi o benefício, ou decidi que aquele momento seria o caso de realmente parar a contribuição, tá bom? Então, gente, eu posso escolher. Imagina que esse camarada, ele já preencheu os requisitos em janeiro de 2019, mas também continuou trabalhando. Então pode escolher entre janeiro de 2019, fevereiro de 2019, março de 2019, abril de 2019, maio de 2019, junho de 2019, julho de 2019, agosto de 2019, setembro de 2019, outubro de 2019, pode escolher até a data ali antes da reforma da Previdência. Então, se em algum momento a média dele para esse PBC é melhor em algum determinado mês, ele pode retroagir. Ele pode parar de trabalhar em dezembro de 2019. Mas se ele vê que a média dele ficou melhor em julho, a lei está garantindo então que a partir de julho seja fixada então a data de início do benefício. Por que tem que ser fixada a data de início do benefício? Adib, meu amigo Dr. Kelson Martins, está lá na Bahia, em Salvador, querido amigo, grande servidor do INSS, cara que tem um trabalho fantástico na Previdência Social, tem aqui meu apreço por todo o trabalho que faz, ex-colega do INSS, Kelson, um abraço para você, espero que a gente se veja em breve. Então, o PBC é o marco que limita essa média, né? Perdão, a DIB, a data de início do benefício, é o marco que limita essa média do PBC. Então, você pode retroagir o PBC para um momento a partir de quando você já tinha direito adquirido, ok? Isso está, esse entendimento está inclusive também, gente, numa súmula do próprio Supremo Tribunal Federal, na súmula 359, que diz que é garantida a aposentadoria do militar ou do civil que tenha preenchido os requisitos para o benefício de aposentadoria. O que ela está dizendo? Mesmo que ele não requereu o benefício, se ele tinha já o direito, está garantido ali para ele a partir daquela data, independente do requerimento. O requerimento do benefício não é necessidade, não é exigência para existir o direito adquirido. Então, em qualquer momento, a partir de janeiro de 2019, que esse cara já preencheu todos os requisitos, qualquer um dos meses subsequentes, ele pode pedir para marcar ali a DIB, a data de início do benefício dele. Para quê? Para ver se aquele momento é o momento que traz uma melhor média de contribuição. Porque o PBC, ele vai apurar todas as suas contribuições e dividir por igual número de meses. É uma média aritmética simples. Então você vê qual o melhor mês, onde tem sua média, e diz, olha, apesar de estar me desligando e dando entrada na aposentadoria só a partir de agora, dezembro de 2019, deixa eu dar um abraço aqui também para o Conselheiro Federal da UAB Ceará, doutor Cássio Felipe, um grande abraço, espero que tenha curtido suas férias aí, acompanhei também, você com a esposa, viu?
Então, você pode escolher, né? Estou dando entrada requerendo a partir de janeiro de 2019, então eu posso escolher que a DIB, a data do início do benefício, seja fixada lá em março de 2019, tá? Por quê? Porque eu tinha direito adquirido desde janeiro de 2019. Então, qualquer mês desse, ele pode ser considerado para a data limite para o meu PBC. Ali vai ser fixada a minha DIB, a data de início do benefício. Então, o melhor benefício pode ser a mesma espécie, mas o melhor momento de apurar a média. Se você quiser pesquisar algo mais sobre isso, essa tese é chamada de retroação da DIB. Por quê? Porque eu estou retroagindo a data de início do benefício. Infelizmente, a TNU fixou o entendimento de que essa retroação da DIB ela vai ter um limite decadencial. Eu não concordo, porque eu entendo que apesar de ser a mesma espécie de benefício, é um direito diferente, tanto é que tem um PBC diferente, uma data de início do benefício diferente, né? Então eu entendo que não teria limite decadencial, mas para retroagir a DIB, então a TNU entende que tem um prazo decadencial e a STJ também, ok? Então eu posso ter o melhor benefício quanto ao momento de calcular a média, ok? Então esse também é uma espécie de melhor benefício. Eu posso ter também o melhor benefício quanto ao meu planejamento previdenciário, né? O caso que eu falei mais cedo aqui. Objetivamente, o benefício de aposentadoria especial me parece mais vantajoso financeiramente, mas não é na prática para mim. Por quê? Por causa do meu planejamento previdenciário. Eu me planejei para continuar trabalhando. Eu não quero largar o trabalho. Então, se eu tiver na atividade especial, me aposentar nessa atividade especial, eu não posso dar continuidade na atividade especial, né? Há uma vedação, há um tema do STF, tema 709, que veda a continuidade em ambiente com agentes nocivos, ok? Então, não pode. Eu sou Yuri Barbosa, presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social lá da UAB Itapipoca. Mande um abraço a todos aí, juntamente ao presidente Jefferson e os demais amigos aí de Itapipoca. Então, gente, eu posso também ter um benefício que ele é mais vantajoso, não pela espécie, não pelo cálculo, mas porque ele é compatível com o meu planejamento previdenciário. Isso é muito importante, a Fernanda já até lembrou aqui. Porque, gente, todo mundo fala de planejamento previdenciário hoje em dia, mas fala de planejamento olhando só para trás. E quando eu faço o planejamento, eu vou saber se a pessoa já foi aluno aprendiz, se a pessoa já foi tempo de militar, tudo. Gente, isso só é uma análise retroativa da vida da pessoa. Isso é um histórico. Você pode calcular ali o melhor benefício em termos de valores, mas planejamento previdenciário impacta em calcular como é que eu vou me aposentar. Por exemplo, será que eu quero realmente continuar trabalhando com agente especial, agente nocivo? Então não adianta aposentadoria especial. Será que eu tenho como conseguir um aumento substancial de salário e a aposentadoria vai ser suficiente? Não. Então eu tenho que ter outra forma de filiação para contribuir. Outro exemplo que a Fernanda suscitou, auxílio acidente para uma pessoa. Pode ser mais vantajoso do que uma aposentadoria especial? A resposta é sim, pode. Imagine que a pessoa, ela sofre um acidente e ela tem uma redução total da sua capacidade para aquela atividade que ela desempenhava, tá? Tem uma redução total para a atividade que ela desempenhava. Só que ela não ficou incapaz para tudo. Aí, gente, vem um juiz e diz o seguinte, olha, você pediu um auxílio acidente, mas eu vou lhe dar uma aposentadoria por invalidez, já que a Previdência deve conceder o melhor benefício. O juiz ainda se achou o lindão da doutrina. Não, aqui ó, o pessoal vai festejar, vai dizer que eu sou um excelente juiz, que eu dei foi logo o melhor para ela. Mas pode ser que para a pessoa não seja interessante. Vai que, por exemplo, a pessoa ela não consegue sobreviver com o valor da aposentadoria. Que a aposentadoria por invalidez também é para uma jovem que tenha trabalhado menos de 15 anos, só de 60% da sua média. Então pode ser que a aposentadoria seja de um salário mínimo. E ela diz, olha, o meu PBC deu um salário de benefício de R$ 1.500. Só que como é 60 salários mínimos, vai ficar com R$ 900. Como nenhum benefício pode ficar inferior a salário mínimo, então deu salário mínimo. R$ 1.320. Só que como o meu salário de benefício é 1.500, se eles aplicarem 50% da alíquota para conceder o auxílio acidente para mim, no lugar de um salário mínimo eu vou ganhar R$ 750, mas eu posso continuar trabalhando e ganhar pelo menos outro salário mínimo. Então, para ela, subjetivamente, é melhor o auxílio acidente. Professor, mas o auxílio acidente não é só para quem tem uma redução? Sim, mas a lei não fala nessa redução se ela tem que ser
parcial ou total. E aí, gente, vem um velho ditado do direito romano que diz: ubi lex non distinguer, nec nos distinguere debemus. Onde a lei não restringiu, não nos cabe restringir. Quando a lei fala que o fato que gera o auxílio acidente é a redução, pode ser a redução parcial ou a redução total, né? A aposentadoria por invalidez é para aquela pessoa que não pode desenvolver qualquer atividade. Mas se ela está incapacitada só para a atividade dela, não é caso de aposentadoria por invalidez na norma previdenciária. Então ela pode ter direito ao melhor benefício. E o melhor benefício para ela é um benefício de auxílio acidente, porque ela vai poder continuar trabalhando. Na aposentadoria por invalidez, ela não pode continuar trabalhando. Ok? Então, o melhor benefício pode ser também quanto ao meu planejamento previdenciário. Gente, aí eu queria falar sobre duas temáticas aqui com vocês, que é o direito adquirido, ainda da continuidade, e o Tempus Regit Actum, tá? A nossa legislação previdenciária, ela também garante, no artigo 102, que quando eu preencha todos os requisitos, por mais que eu não requeira o benefício, eu não vou ser punido, não vou deixar de ter direito. O que ele fala aqui? Dr. Sábio Sá, nosso presidente da Comissão de Direito Notarial da UAB Ceará. Grande abraço, presidente. Olha o que o artigo 102 diz. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes foram atendidos. O que ele está dizendo? Perdeu a qualidade de segurado? Não tem mais direito a ser protegido. Mas se antes da perda você tinha a qualidade de segurado, porque foi antes da perda da qualidade, e você preencheu todos os requisitos, já tem direito adquirido, por mais que requeira só posteriormente, tá? Isso está consubstanciado numa súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula de número 416 do STJ. Ela vai dizer que cabe a concessão da pensão por morte aos dependentes cujo instituidor tenha falecido e que já tenha perdido a qualidade de segurado, mas que preencheu os requisitos para qualquer aposentadoria até antes da perda da qualidade de segurado. Então, a súmula 416 do STJ, ela garante o direito adquirido. Ela diz, olha, se você não tem mais qualidade de segurado na época que requereu o benefício, mas antes de requerer já tinha qualidade de segurado e tinha um fato gerador do direito, então o direito adquirido ele está ali incontroverso, inconteste, incólume, intacto, tá ok? Vai ter direito de qualquer forma ao benefício. Inclusive, se você tiver morrido, você não tem, mas os dependentes têm. E outra coisa que eu quero falar para você sobre o direito adquirido, é que o direito adquirido ele é analisado na sua timeline previdenciária, na sua linha do tempo previdenciária. Por quê? Porque o direito adquirido ele é aplicado no momento em que você preencheu os requisitos, tá? É uma garantia que pode ser flexibilizada por você. Como? Naquele caso que eu falei lá, no momento em que você preenche os requisitos, mas continua trabalhando. Então você tem direito adquirido em vários momentos. Você não é obrigado a fixar. O meu querido amigo Alexandre, grande abraço para você, Alexandre Silva. Então você não é obrigado a fixar a data de início do seu benefício no primeiro mês que você preencheu os requisitos, não. Se você continuou trabalhando, então continuamente você continuou preenchendo os requisitos nos meses subsequentes. Então só porque você preencheu os requisitos em janeiro, tem que ser o cálculo de janeiro? Não, pode ser adiante. Mas o direito adquirido, na sua timeline previdenciária, lhe resguarda, lhe garante que se você quiser exercer o direito de acordo com as regras do primeiro momento ou em outro momento que você preencheu o requisito, é garantido a você. Isso está numa súmula do STJ, súmula de número 340. Ela fala da aplicação do princípio do Tempus Regit Actum. Ela fala de pensão por morte, mas a ratio decidendi, a razão de decidir, é igualmente aplicável para outros benefícios. Doutora Sônia Araripe, esposa do meu querido amigo Jânio, um abraço para você também. Então vamos lá, o que a súmula está dizendo? Ela está dizendo, olha, a lei aplicável é aquela da época do óbito. Por que ela é muito importante? Porque, por exemplo, hoje, desde 2015, a mulher tem que comprovar pelo menos 2 anos de relacionamento para poder ter direito a uma pensão por morte para além de 4 meses. Mas vai que, por exemplo, o óbito da pessoa foi em 2014, quando não tinha ainda essa medida provisória convertida em lei. E a mulher só tinha 1 ano e meio de relacionamento.
ela vai ter direito à pensão vitalícia. Por quê? Porque a lei que se aplica é anterior à data, daquela da data do óbito, anterior à lei que como é importante demais o direito adquirido. Ou vamos supor o seguinte, eu estava eu tive a concessão da aposentadoria por invalidez esse ano, e eu só tinha 18 anos de trabalho, foi concedido com alíquota de 60%. Mas eu consigo comprovar que a minha incapacidade permanente já começou lá antes do dia 12 de novembro de 2019. Então, o cálculo da minha aposentadoria por invalidez é aquela anterior à reforma da Previdência. Por quê? Porque o tempo é regido pelo ato. Então, se anterior à reforma da Previdência a aposentadoria era mais benéfica, o cálculo é anterior à reforma da Previdência. Beleza? Então, esse conceito do tempo regite acto é aplicável a iguais outros casos, né? Há um velho brocado também do direito latino que diz, que reza que ubi ad in ratio e ibi ad in dispositio legis. Onde aplica a mesma razão, eu aplico o mesmo dispositivo legal. Ok? Tiago, como é que eu também posso ter direito adquirido em regras de acumulação? Pode ter direito adquirido em algumas regras de acumulação. E eu convido vocês a darem uma olhada na súmula 507 do STJ. Ela fala da acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria. Eu hoje sei que é vedado, mas a súmula me garante que eu tenho direito adquirido a acumular se o fato gerador do auxílio acidente e o fato gerador da aposentadoria foram anteriores à medida provisória 1623 de 97, convertida na lei 9.528, que vedou a acumulação de ambos os benefícios. Meu querido doutor Newton Neto, lá de Teresina, leve um abraço também à nossa grande equipe, nossos queridos amigos aí do Piauí. Então, também posso ter o direito ao melhor benefício com acumulação, como, por exemplo, nesse caso, a súmula 507 do STJ. Há um dispositivo anterior a essa IN, na IN 77, o artigo 528, parágrafo 10, que ela traz uma regra de acumulação melhor do que a súmula 507 do STJ. Ela fala que é possível acumular a aposentadoria e auxílio acidente se o auxílio acidente foi anterior a 97 e a data de despacho do benefício e a data de entrada do requerimento da aposentadoria e a DIB foram entre 2009 e 2012. Então, a regra que eu sugiro que você também dê uma olhadinha na IN 77, no artigo 528, parágrafo 10. Tá bom? Então, vamos já passando aqui para o caso de como pedir. Eu falei para vocês, olha, professora Catiana Matias, grande maestra dos benefícios por incapacidade, um abraço para você. Já aproveito e convidar, né, que ela está aqui, que ela me lembrou, que a gente vai ter uma equipe fantástica no primeiro Sunset Prev. Olha que chique, olha que fino. Sunset Prev. Onde é que vai ser o Sunset Prev? Lá na região litorânea, aqui pertinho, em Aracati. Mais precisamente numa localidade muito conhecida por todos, chamada Canoa Quebrada. Canoa Quebrada vai albergar o Sunset Prev com a professora Catiana Matias, comigo, com a professora Mariana da Aldeia, professor Rafael Romero, professor Iago Calado, professor Vitor Gonçalves, professor Ralph Nóbrega, professor Jorge Ponte, professor João Ítalo Pompeu, muita gente legal, o doutor Otto von Brau, meu querido amigo Séries, doutor Otto von Brau Séries. Vai ser uma equipe muito legal que vai estar lá dia 26 de maio, primeiro Sunset Prev. Aproveita, pega a sua caravana e vai lá para Canoa Quebrada. E se você diz assim, Thiago, eu não gosto de praia, tá chovendo muito, na época eu acho que não vai chover, eu acho que vai estar solzão lá pra gente lá. Mas não gosto de me sujar, pegar o sal da salina, não quero ali me melar com areia, pois a gente vai ter dia 13 de maio aqui em Fortaleza, na sede da OAB Ceará, a jornada da Jovem Advocacia Previdenciária. Então você que quer ter formação, uma imersão em direito previdenciário com muito conteúdo para você aprender, você que está ali no início do direito previdenciário, está convidado, está convidada, dia 13 de maio, jornada da Advocacia Previdenciária. Doutor Tiago Madruga, um abraço aqui de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O meu retorno, o meu refratário abraço para todos vocês também. Quero ir aí, viu? Diga à Comissão de Direito Previdenciário que me leve, que eu quero ir aí. E Uruguaína, com muito prazer irei, tá bom? Então, gente, vamos aqui para uma pergunta que eu tinha dito. Tiago, qual a eficácia preclusiva? O que é essa preclusão? Preclusão é o impedimento de poder exercer um direito, tá? No caso, a gente conhece mais como direito de recorrer.
né? Então, ela pode ocorrer. Por quê? Porque eu perdi um prazo. A gente chama isso de preclusão temporal. Ela pode existir na modalidade consumativa. O que é isso? Eu podia entrar com recurso, mas entrei foi com outro. Então, precluiu porque eu já consumei através de outro mandado, através de outro instrumento. No direito previdenciário, não existe preclusão consumativa para a escolha de benefício. O que é que significa isso? O fato de eu escolher um benefício menos vantajoso, ou até de eu não escolher, mas o INSS não reconhecer o menos vantajoso e só me conceder o menos, não reconhecer o mais vantajoso, e o INSS só reconhecer o menos vantajoso, não impede que posteriormente eu consiga fazer prova que tinha o direito ao benefício mais vantajoso, tá? Então, o que significa isso? Basicamente, o cara era agricultor, aí ele sofreu um problema, ficou sem o movimento da perna, foi pedir um benefício de aposentadoria por invalidez. Só que o INSS disse que as provas eram fracas, não concedeu, mas aí concedeu um BPC para ele. Aí ele se ficou tranquilo ali, achou que era mais ou menos a mesma coisa, ficou recebendo o BPC. Conheceu um advogada que estava assistindo a live do professor Tiago e entendeu que não há preclusão, eu posso exercer esse direito a qualquer tempo. Disse, olha, mesmo hoje, mesmo você tendo requerido, tendo aceitado menos vantajoso, você pode pedir esse melhor, esse mais vantajoso, aposentadoria por invalidez. Então pode, não há eficácia preclusiva para exercer um direito menos vantajoso. Eu posso exercer o mais vantajoso ainda assim. E a segunda pergunta é o tempo. Qual o efeito do tempo no exercício desse direito? Há um prazo para exercer o direito ao benefício mais vantajoso? Bom, quanto à espécie, o Supremo Tribunal Federal entende que não. Isso está no entendimento do RE 626489 de Sergipe. Também tem um ADI 6096, que estabelece o mesmo entendimento. Não há prazo para requerer benefício, ok? O que eu vou ter de aplicação de prazo decadencial? Benefícios que visam a revisão do próprio benefício já em manutenção. Vou revisar para retroagir a DIB, vou revisar o modo de calcular o benefício, aí eu tenho um entendimento jurisprudencial e do INSS que é limite. Mas para trocar a espécie, para exercer o direito a outro benefício para o qual eu também preenchi os requisitos, não tem prazo decadencial, tá? Por exemplo, o agricultor, que ele recebeu o BPC, ele recebeu o BPC equivocadamente, ele não tinha direito? Não, ele tinha. Por exemplo, se ele não tem renda própria, ele cumpre o requisito da miserabilidade. Se ele perdeu o movimento da perna, ele cumpre o requisito da deficiência. Então ele tem direito. Só que se ele apresentar provas como agricultor, ele tem direito também a outro benefício, benefício de aposentadoria por invalidez, porque ele faz prova da qualidade de segurado especial e também tem o fato gerador, que é a incapacidade permanente. Vejam, incapacidade permanente é diferente de incapacidade definitiva, tá? Então ele pode ter direito sim, ok? Então, gente, não há preclusão consumativa e não há prazo decadencial, eu posso entrar a qualquer tempo, tá? Para o INSS, administrativamente, mesmo que a alteração seja de espécie do benefício, ele entende que há prazo de 10 anos a prazo decadencial. Para a justiça, não. A qualquer momento eu posso entrar com ação. É claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Entrar com esse direito constitutivo é uma questão. Agora, receber os atrasados, aí você vai ter um limite para as parcelas que deveriam ter sido pagas e não foram, no prazo de 5 anos. Um prazo de prescrição quinquenal. Ok? Doutor Nalzinho Antônio Marques Cavalcante, grande advogado de Calcaia, ouvidor também é do município de Eusébio, vaqueiro e amigo meu, além de tudo. Um abraço para você também. Então, não tem preclusão consumativa, não tem prazo decadencial, a prescrição só limita as parcelas ali a até 5 anos, mas posso entrar a qualquer tempo. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu vi que teve pergunta da Fernanda, de outro amigo aí, acho que o Fernando também, salvo engano o nome dele. Não consegui ver, vou tentar ver aqui, mas já pergunto a vocês, quem aceitou o desafio, tá? Quem aceitou o desafio? Quantas vezes lá na instrução normativa 128 a menção a melhor benefício? Quantas vezes a IN fala em melhor benefício? Vamos lá, doutora Fernanda. Uma pessoa optou pelo auxílio acidente, ela poderá trocar pela aposentadoria por invalidez? Pode, não há preclusão. Não há preclusão de jeito nenhum, doutora Fernanda. Nem para exercer o menos vantajoso, o mais vantajoso, como nem o menos vantajoso, ou vice-versa. Mutatis mutandis também não tem.
Muito obrigado, doutora Fernanda Oliveira, que está sendo generosa aí com as palavras. Eu aceito, recebo e agradeço. A dona Branca tem um cliente que tinha auxílio doença, o INSS deu BPC, só que uma da esposa dele, que tinha qualidade na época, pode ser revisto há mais de 10 anos. A esposa dele pode requerer pensão por morte? Pode, dona Branca. Pode, não tem prazo para alterar a espécie do benefício. É o entendimento do Supremo. O INSS entende que tem 10 anos, mas, no entanto, não há prazo na justiça para poder requerer, tá bom? Doutor Jarivão, obrigado pela gentileza também, meu amigo. Deixa eu tentar ver a pergunta aqui, a dona Socorro. Doutor, me tirou uma dúvida. Eu fui para Paris, do INSS, o meu auxílio-doença foi negado, o advogado botou na justiça e ele falou que está na mão do juiz, não tem prazo para assinar, não tem, a justiça não tem prazo para poder dar uma decisão. O CRPS, Conselho de Recurso da Previdência Social, que é o Tribunal Administrativo, ele tem um prazo de 365 dias. Vamos ver o Fernando Mendes. Profissionais optarem pela conversão do tempo especial em comum, consequentemente uma aposentadoria por tempo. Esses profissionais podem continuar na atividade especial? Podem, Fernando. Foi o que eu falei no início aqui, é uma estratégia, um estratagema para ele poder continuar trabalhando na atividade especial, tá bom? Então, ok? Respondidas aqui, live justa e perfeita, mestre, obrigado, doutor Fernando, doutor Diego Parente, meu querido amigo que eu encontrei recentemente aí, aqui no aeroporto de Fortaleza, ele me passar as férias com a família lá no Beto Carreiro e eu indo a São Paulo para a palestra do IEPRE. Então vamos lá. Quem aceitou o desafio e procurou quantas vezes tem o nome melhor benefício lá na instrução normativa? Se você aceitou o desafio e pesquisou, tá? Eu vou logo dar uma dica. Para pesquisar, gente, pode ter gente que não sabe. Para pesquisar, abre lá o site da instrução normativa, coloca Ctrl F, vai aparecer uma telinha, uma caixinha do lado superior direito aqui, e você pode ir lá colocar melhor benefício, vai aparecer quantas vezes tem lá, ok? Só que lá só aparece uma única vez. Dr. Laidson, nosso conselheiro estadual da OAB Ceará, querido amigo, um abraço. Dr. Júnior Alves também, sejam bem-vindos. Tá acabando, mas a live vai ficar salva. Fica tranquilo, fica tranquila, a live vai ficar salva. Então, quantas vezes que aparece o termo melhor benefício? Apenas uma única vez. É que nessa IN, a IN achou por mais interessante ou mais didático colocar benefício mais vantajoso. Então, se você colocar o termo mais vantajoso, você vai ver que aparecem 26 vezes. Ó, a Isabelita foi lá procurar. Uma vez apenas, isso mesmo. Agora, se você usar o termo lá, apertar Ctrl F e colocar melhor ou benefício mais vantajoso, você vai ver que aparece 26 vezes, tá? Doutor Osmar Garcia, professor, só reclamo que o senhor não fazer mais live. Muito top sempre. Obrigado pela generosidade e gentileza nas palavras. Quarta-feira tem outra. A seu pedido, quarta-feira eu vou fazer outra. Vou fazer uma quarta e vou fazer uma no sábado. Sexta eu acho que eu não consigo, eu estou na aula do doutorado. Mas a pedido do doutor Sérgio, doutor Osmar Garcia, lá de Curitiba, ele vai fazer uma live quarta-feira, mesmo horário, 19 horas. Já dá tempo de convidar um amigo, convidar amiga e também se fazer presente aqui virtualmente, tá bom? Então, gente, quando você quiser pesquisar as possibilidades de conversões e alterações de espécie ou de cálculo, você procura lá mais vantajoso. Mais vantajoso vai aparecer 26 vezes. É como a IN está usando a terminologia nesse momento aí, na edição de número 128, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou matando a saudade de fazer live e que bom que eu tive a presença sempre indelével de todos vocês aqui. Doutor Osmar, muito obrigado. Doutora Maria Mota, acabou um pouquinho, chegando atrasada, mas está salva aí também. Grande abraço a todos, todas. Tudo de melhor para vocês. Ana Cecília Albano, esposa do nosso querido ministro, nosso querido pastor. Um abraço, pastor Vasconcelos, aí da Assembleia de Deus aí em Chorozinho. Um abraço a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigado pela paciência, participação, pela presença virtual e por estarem aqui compartilhando conhecimento sempre também. Grande abraço e até quarta. A pedido do Dr. Osmar Garcia, quarta-feira, 19 horas, tem live sim, também sobre uma temática nova que eu vou escolher, mas eu aviso antes, fica tranquilo, fica tranquila, tá bom? Grande abraço e até lá!